Este tema incide, como a doutora disse, na minha pesquisa e investigação final de mestrado, sendo este um caso de estudo individual a essa investigação, em que me foco num convento que existe em Ferreira Daves, Sátão. Esta apresentação passa por conhecer o território, uma vez que Ferreira Daves não é propriamente do conhecimento das pessoas, de todas as pessoas. Passa também por entender um pouco do contexto do convento, uma vez que é bastante controverso, e desse modo talvez entender o porquê da escolha do programa para as pinturas em caixotões. E depois, obviamente, conhecer também a regra, como é que a regra se aplica a este convento, tendo em conta toda a controvérsia, a igreja onde encontramos esta tipologia e a tipologia em si, conhecendo como como estudá-la, como analisá-la e interpretá-la, e depois fazendo observações iconológicas ao estudo que eu realizei. Ferreira de Aulos, ou Ferreira Daves, que depois fica conhecido, a sua etimologia deriva das minas de ferro existentes anteriores ao condado portucalense, e a questão das aulos, aves, deriva da abundância de aves e de grus que existiam naquela região. Estes grus aparecem no brasão da freguesia. É importante saber que foi elevada a vila após a reconquista da Beira, ocupada pelos mouros, através do foral cedido pela Dona Teresa e Dom Afonso Henriques. Esta povoação ficaria então ao cuidado dos templários, que edificariam um castelo, e depois a outra metade à nobreza. Esta freguesia, esta vila, teve um grande papel, um grande impacto na coroa, sendo que o Dr. Alves Alexandre afirma que seria até uma capital no centro de Viseu, que despachava diplomas reais e que tinha a sua relevância perante a coroa. O convento que pretendo analisar disse nas memórias paroquiais que remontava ao período de Dona Teresa, quando ela manda povoar esta freguesia. O convento de Santa Eufémia passou por 3 fases. Como eu disse, foi bastante controverso, uma vez que inicia-se com a construção de um mosteiro para ermitas, por Dom Soeiro Viegas, que posteriormente a sua neta, Dona Maior Soares, ampliou e transformou num convento de beneditinas. Junto a este convento existiria uma capela a Santa Eufémia, cuja menção mais antiga remonta a 1170. No início do século XIII, devido à morte de Dona Maior Viegas e das suas herdeiras, este convento passa outra vez a religiosos que dão início à construção da igreja conventual. Porém, contudo, as religiosas beneditinas voltam mais uma vez. Numa segunda fase, o convento é reconhecido por Dom Dinis, em 1352, porém, contudo, em 1444, devido ao mau estado em que o convento se encontrava, a Ordem Franciscana passa a habitar este convento, de modo a renová-lo, por ordem do Bispo de Viseu, e devido ao número reduzido de freiras. Porém, contudo, as religiosas voltam mais uma vez. Na terceira fase é relevante devido às obras de ampliação que ocorreram entre 1624 e 1640, sendo que a reconstrução da capela, já também em mau estado, é reconstruída em 1695, enquanto vão passando os anos e dão-se maior prioridade às obras na igreja, que já vou abordar, havendo posteriormente então a extinção das ordens religiosas em 1836, sendo que este convento só é totalmente extinto em 1891, a quando a morte da última religiosa. No que toca à regra de São Bento não escreveu propriamente na sua regra algo dedicado aos mosteiros beneditinos femininos. Porém, contudo, este convento obedece a certas
características que seria comum nos masculinos. Era isolado, rodeado por terrenos aptos para a agricultura, que permitia também a sua autonomia e clausura do restante da vila. O trabalho nos campos, o serviço religioso e, neste caso, o estudo musical, uma vez que estas freiras eram conhecidas, e também nos diz as memórias paroquiais, pelo seu exímio, pela sua qualidade no canto gregoriano, o que também poderá explicar certas invocações que depois veremos no programa, e obedece às estruturas monásticas beneditinas que observamos noutros conventos e mosteiros, que é a questão do dormitório, a casa do padre, mirante e torre cineira, a horta, que vimos posteriormente, e o moinho e rio, que seriam próximos do cruzeiro. Entenda-se que a questão do refeitório possivelmente seria no dormitório, não havendo documentação que sustente isto. Mas, havendo, obviamente, a estrutura de refeitório obrigatório, vamos considerar que seria dormitório. A igreja de convento passou por várias obras, sendo que no século XVII ocorreram a ampliação da igreja, isto é, a ampliação do coro alto, esta zona aqui, a colocação dos azulejos e a abertura do portal norte. É importante também falar no século XVIII que houve obras de carpintaria de José Dias, a execução do retábulo mor por mestres do Porto e a execução também de retábulos laterais que não se sabe a autoria, de quem é a autoria. Em 1734, a igreja encontraria ruínas, sendo que é salva pela provisão do cabido da sede de Viseu com uma esmola de 100 mil reis. É importante saber esta cronologia do século XVIII, até para datar, peço desculpa, uma imagem de coro alto, até para datar o teto com pinturas em caixões, uma vez que esta tipologia não era tão reconhecida como seria talvez a talha, sendo que nas visitas pastorais não teriam tanta atenção nem seriam mandadas produzir, devido ao seu caráter não tão nobre como a talha. Propõe assim a datação do século XVIII, é garantido esse aspecto. Quanto à data específica, propõe a seguir a 1730, 1734, devido às questões abordadas anteriormente, uma vez que as obras da carpintaria ainda estavam a decorrer, e considerando que só depois de 1730 é que o retábulo mor é realizado, entenda-se que a colocação das pinturas estão atrás desse retábulo, ou seja, as pinturas teriam devido possivelmente na mesma altura que a colocação do retábulo mor. Localiza-se na Capela Mor, acima do altar onde se oferece o sacramento do Senhor. A cobertura é de madeira, possivelmente trabalho de José Dias com o seu trabalho de carpintaria. A abóbada de berço em arco de volta perfeita. O arco de volta perfeita permite um maior aproveitamento do espaço do teto para a colocação das pinturas, isto porque verifico em outros edifícios que têm estas pinturas em caixotões. A iconografia é a geográfica, com representação de santos, e episódios da vida de Maria e de Jesus. As inscrições não têm legenda, cuja identificação foi feita por mim, e que passarei a explicar como foi feita. A técnica é pinturas a óleo sobre madeira, neste caso não há utilização de tela, ou seja, poderá ter havido uma colocação da madeira posteriormente. Devido à falta de documentação, é muito complicado de explicar isto, de comprovar isto. O esquema é 5x5, ou seja, 25 painéis, 25 pinturas existentes, todas retangulares, sendo que ao centro tem uma orientação horizontal e nas colunas laterais uma orientação vertical. Houve uma intervenção na década 60 do século XX, que foram obras gerais de consolidação e de restauro. A grande questão desta apresentação é saber como se interpreta, como é que se analisa estes programas geográficos, uma vez que são bastante complexos e variam entre si. Eu segui o método iconográfico de Erwin Panofsky, em que permite, por fases,
entender qual é a representação existente, qual é o santo representado, sendo que fiz o levantamento individual de cada pintura, de quais são os atributos, elementos visuais existentes na composição. Posteriormente, através desses atributos e desses elementos da composição, consultei fontes iconográficas como Barase, Réau, Moella, Le Goff, para conseguir realmente identificar corretamente. E, posteriormente, uma interpretação iconológica, posteriormente a uma identificação correta das representações, que posteriormente vou fazer. A leitura que se aconselha para estes programas será do Evangelho para a Epístola, da esquerda para a direita, como normalmente se lê, e do retábulo-mor para o arco cruzeiro, uma vez que o retábulo-mor se encontra próximo ao Santíssimo. E entenda-se a importância de começar por aí. É importante também, após identificar os santos, ter em conta as tipologias existentes nos programas. Isso também ajuda na leitura. Entenda-se a presença dos doutores, Santo Ambrósio à esquerda, Santo Agostinho à direita e Santa Teresa d'Ávila no fundo. Os doutores reconheciam os santos como intermediários de Deus, sendo o seu corpo instrumento do Espírito Santo e a sua voz a de Deus. Os fundadores de ordens religiosas, às quais se salienta a beneditina, com São Bento, cisterciense, com São Bernardo, dominicana e franciscana, ordens mendicantes e relevantes à época, clarissas, carmelitas e jesuítas, que vou abordar mais à frente. Temas marianos, invocações e intercessões, temas cristológicos, especialmente episódios, virgens mártires e outras tipologias às quais não conseguimos abranger num todo. Temos a Santa Maria Madalena, uma santa pecadora, temos Santa Rita, uma freira, pronto. Quanto à leitura iconológica em si, eu saliento um conjunto que existe ao centro deste programa, que é claramente com discurso mariano, em que encontramos Santa Maria Madalena ao centro, na linha superior. Esta é ajudada pela Virgem nas tentações. A Imaculada Conceição e a Assunção da Virgem, que ambas são concebidas e concebem sem o pecado original, e daí serem dignas a ascender aos céus. Maria, Ana e Joaquim, cujo crescimento da Virgem baseia-se nos valores de pureza e no trabalho manual, e as intercessões de Nossa Senhora do Carmo, associada à Ordem dos Carmelitas, e à Nossa Senhora da Boa Morte. Isto talvez pelo fatídico fim que muitas freiras tinham e gostariam de ascender em paz aos céus. Claramente é um conjunto muito focado ao público feminino, até pelo papel da Virgem que tem aqui, e entenda-se que, se verificarem no canto inferior direito, que São Bernardo e Santo Agostinho encontram-se a enquadrar este mesmo conjunto, e estes dois é quem a Virgem aparece, sendo que eles escrevem sobre a mesma e a louvam e a eternizam. Mantendo este discurso dedicado ao público feminino, tendo em conta que isto é um convento beneditino feminino, apresento as Virgens Mártires, Santa Bárbara e Santa Cecília e Santa Luzia. Aqui Santa Bárbara, na questão da clausura e meditação, tendo sido encerrada pelo pai e procura a sua liberdade e a sua vida perante Deus. Padroeira das tempestades e relâmpagos. Santa Cecília, que foi exemplo de matrimónio cristão, em que o seu voto de castidade com o seu marido a louvaram e a tornaram quase esposa de Deus. Padroeira dos músicos, aqui muito importante, uma vez que as beneditinas, as religiosas deste convento, tinham um grande estudo musical, como já mencionei, e tinham um grande papel na música. E Santa Luzia, que distribuiu as riquezas aos pobres e teve um martírio exemplar, tendo talvez o martírio dos martírios de todas as virgens e de todos os mártires. Entenda-se que são modelos de santidade feminina que dedicaram a vida a Deus e que
sofreram por ele. Aqui a infância de Jesus não é um conjunto composto, mas três deles sim, a natividade, a fuga do Egito e Jesus entre os doutores, é um conjunto composto, sendo que este conjunto apela-nos a uma vida sem pecado, uma vez que Jesus nasce sem pecado, seguindo o maior modelo cristão e pregando a sua doutrina. É também importante salientar a presença da Virgem e o papel que ela teve em trazer o Salvador do mundo ao mundo, à Terra. Aqui acho importante mencionar São Luís Gonzaga. Isto é um santo da Companhia de Jesus, padroeiro dos jovens, que demonstra um impacto da ordem tanto nas devoções modernas como na aplicação artística nas igrejas. Ele enverga vestes diaconais, o hábito noviço da ordem jesuíta, com sotana sem estola, os lírios que remetem à pureza e castidade, a crucifixão, que é a vida ascética e disciplinada de um cristão, e a coroa que, estando no chão, significa o abandono à sua formação real nas cortes italianas e espanholas, uma vez que ela era de família nobre. Para concluir esta leitura iconológica individual, São Bento, fundador da ordem deste convento, enverga um hábito preto, castidade e austeridade, segura também o seu livro da regra, ora et labora. Estes dois princípios seriam um modo de oferecer a Deus a sua própria existência, moralmente vivida, de contemplação e serviço a Deus. O gesto a indicar para a esquerda, e se compreenderem a sua posição no programa, parece que aponta para os restantes santos e indica sigam a regra, São Bento, pronto, e um modelo de vida destes santos, enquanto também olha para eles. Entenda-se que este conjunto, na totalidade, para além de ser muito focado para o público feminino, até pelas invocações que tem, tanto de Maria como de outras santas, deve-se, muito provavelmente, ao espaço em que se inseria, um convento feminino. O programa apela a uma vida cristã cujo crescimento é guiado pela fé e pela doutrina, procurando alcançar um modelo de santidade que estes exemplos invocam e, sendo conhecedor das suas doutrinas, é-nos visualmente intuitivo de reconhecer. São perspectivas de salvação reunidas nos seres que Deus escolheu, que lembram e relembram a pregação de Cristo, que estes santos e representações perpetuam na sua vida e no seu martírio e para a posteridade. É um conjunto com grandes referências medievais e modernas, as medievais especialmente na Legenda Áurea, com as Virgens Mártires, os santos confessores, os fundadores das ordens, e moderno, cujo culto mariano, tanto medieval, né, mas posteriormente impulsionado pela Reforma Tridentina e a presença também dos jesuítas e de Dona Teresa, que são invocações modernas. É claramente um programa muito rico, em termos plásticos, cuja representação a corpo inteiro não é tão comum de se observar nesta tipologia. Normalmente os santos são representados a meio corpo e invocações marianas e cristológicas, episódios marianos e cristológicos, são a corpo inteiro. Porém, contudo, é um paralelo interessante de se fazer a outras tipologias que se possam observar no futuro. Para concluir, entenda-se que é um meio artístico revelador das devoções existentes no cotidiano das beneditinas, uma vez que se inseria no local que elas habitavam e circulavam diariamente. Ficam as questões de quem escolhe o programa, pois é muito complicado nesta tipologia entender quem é que seleciona os santos.
há tendências de que cada beneditina pudesse ter escolhido um santo, há a tendência de que poderia ter sido talvez o cabido, uma vez que ele deu provisão para a reedificação, ter escolhido, fica a incógnita. As fontes iconográficas, também difícil de compreender, porém, contudo, é possível, pode-se afirmar que a legenda áurea teve um papel muito importante e o Flos Santorum possivelmente também, uma vez que a Companhia de Jesus divulgou bastante, possam ser fontes diretas. Fica a incógnita mais uma vez. Devido à pandemia, não pude consultar o arquivo distrital onde se encontram livros do convento, que vão do século XVI ao século XIX, mas fica um trabalho futuro, de modo a compreender se realmente existem relatos da produção ou algum facto existente quanto a esta tipologia, e propus uma abordagem metodológica para analisar estes programas, uma vez que estão pouco estudados a nível iconográfico e iconológico, e que estou ainda a trabalhar para a minha tese final e para a minha investigação final de mestrado. Obrigada.